Então tá, meus amigos, fim de jogo e vamos ao compromisso de depois dos jogos sempre, tá? Então vamos primeiro para a escalação, tá? O Inter, eu até vou tirar dali e vou chegar com ela mais próxima aqui. O Inter saiu jogando com Rocher, Alan Benítez, Juninho, Cleiton Sampaio e Bernabé. Thiago Maia, Alan Rodrigues e Bruno Tabata. Wesley, Alan Patrick e Ricardo Matias. Gente, depois das substituições saiu Alan Benítez e entrou Aguirre, saiu Thiago Maia e entrou Bruno Henrique, saiu Bruno Tabata e entrou Luiz Otávio, Wesley foi trocado por Vitinho e depois foi colocado o Borré em campo, não sei porquê, mas foi colocado. Então assim, gente, eu falei e não gostei de alguma substituição. Claro, do jogo em si gostei, porque eu vinha muito tempo falando que lá no Inter as escalações estão sendo... Os jogadores são escalados pelo que ganham e não pelo que jogam. A prova disso foi mostrado hoje. O Ricardo Matias... O Ricardo Matias é um jogador para jogar de centroavante 100 anos-luz na frente dos que eles costumam colocar, Borré e Valência. Não tem que deixar de botar o guri só porque é da base. Olha a demonstração dele em campo hoje. Só isso já dá para ver. Aí assim, ó, eu vou fazer um comentário já lá na frente, lá de uma jogada na frente. Ele trocou e botou o Borré no lugar do Ricardo Matias. O Borré teve uma chance viva de cabeça, só ele para cabecear, e ele não conseguiu, errou o gol, perdeu o gol. Não pode. Se é o Ricardo Matias no lance daquele ali, é gol. Se é um zagueiro nosso, faria o gol de cabeça naquele lance. Agora o Borré não faz. Mas assim, ó, nós temos que pensar que hoje Bernabé fez uma grande partida. O Rocher, seu Rocher, as defesas que ele fez defesas assim de puro reflexo, assim que depende, o outro goleiro tomaria o gol. Quando nós estávamos ganhando de 2-0, eles foram para cima e tiveram várias chances e o Rocher não deixou com que acontecesse. Agora, hoje, por exemplo, o primeiro tempo do Wesley foi bom também. Agora, depois do 3-0, com 1 minuto do segundo tempo já estava 3-0, aí o Wesley foi lá perto da nossa área lá e foi displicente. E aí nós tomamos o gol. Sabe, esse tipo de coisa não pode acontecer com um jogador profissional. Ah, tá 3-0, bom, agora eu sou gostoso. E aí acaba entregando a rapadura. Foi muito parecido com o lance do Ronaldo, naquele outro que ele entregou. Sabe, então, esse tipo de coisa, um jogador maduro, um jogador com a bola que o Wesley já jogou no Inter esse ano passado, não pode fazer aquilo ali. Quando tá bem no jogo, quando cresceu de produção, que não vinha se arrastando há muito tempo, aí hoje estava melhor no jogo, daí foi displicente, porque estava 3-0. E aí nós tomamos gol. E olha, gente, mas foi 3-1, não importa, não importa. Não pode esquecer que tem que continuar jogando futebol. Tá 3-0, mas não acabou o jogo. Essa semana eu vi um comentário do Baldasso, ele falou sobre um lance do Fernandão, mas ele falou comparando o capitão, o Alan Patrick como capitão e o Fernandão como capitão. Ele fez essa comparação. Mas aí ele lembrou do jogo do Juventude, aquele de 2008, que nós ganhamos de 8-1.
que terminou o primeiro tempo, 3 ou 4-0, não me recordo lá, e aí no intervalo lá o treinador foi falar e o Fernandão disse, não, deixa para mim, é eu que vou falar. Eu vou falar. Olha aqui, gente, nós temos que entrar lá e não temos que desistir de jogar. Se tiver que fazer 15 gols neles, nós vamos fazer. Nós vamos, enquanto tiver 1 minuto para jogar, nós vamos buscar para fazer gol nesses caras. Pelo que aconteceu no primeiro jogo. Um erro do Fernandão e tal, e eles fizeram o gol e aí ficaram tirando sarro do Fernandão a semana inteira. E o Fernandão deu o troco para eles. Isso é capitão. E isso falta no nosso time. Para mim falta isso fora do campo e dentro do campo também. Então, esse tipo de postura, um grande liderança, tem que ser grande liderança para acontecer isso. E nós não temos essa grande liderança. Dentro do grupo de jogadores até tem, mas não são os capitães. São outros jogadores, não são o capitão. E aí isso não condiz com a verdade. Para mim, a verdade, o capitão tem que ser o cara que realmente assume todas as broncas. É tudo com ele. E isso nós não temos lá no Inter. Mas hoje foi um jogo que nós jogamos praticamente, principalmente segundo tempo, nós jogamos muito melhor do que eles. Agora, merecemos aí a vitória. Agora, o primeiro tempo nós estávamos ganhando de 2-0, mas eles tiveram várias chances, ou um sufoco na nossa defesa, e o nosso goleiro fez chover. Para mim, um dos grandes jogadores do jogo, se não o melhor, foi o Rocher. Nós damos espaço demais para os caras jogar. A marcação é sempre longe demais dos caras. Na defesa, tu não pode dar espaço para os caras receber a bola, dominar, girar e olhar e vir para dentro do nosso time. Essas coisas tem que corrigir. Aí isso, para mim, daí é treinador que tem que fazer acontecer. Não pode achar assim que, bom, nós estamos ganhando o jogo, então agora vamos... Não. Não pode desistir de jogar nunca. O treinador tem que cobrar o tempo inteiro, vamos para dentro deles e coisa. Olha, depois que foi expulso o cara deles, o nosso time não teve lá tantas... E era para ter, porque nós tínhamos um jogador a mais. O único lance que poderia ter acontecido, o Bernabé foi com a bola, olhou, o Borré tá lá dentro da área, infelizmente era o Borré que estava lá. E não era o Ricardo Matias, porque ele tinha tirado o Ricardo Matias. E o Bernabé botou a bola na cabeça do Borré, e o Borré cabeceou sozinho e não fez, botou para fora, por cima do gol. Sabe? Então, nós temos que parar de escalar jogador pelo nome e de escalar jogador pelo quanto ganha. Nós temos que escalar quem entra lá e resolve, quem realmente é melhor jogador na posição. E na posição de centroavante não tem nenhum que engraxe uma chuteira do Ricardo Matias. Nós não temos um centroavante lá no Inter que engraxa a chuteira do Ricardo Matias. Então esse cara tem que ser titular. É o mínimo que tem que acontecer lá no Inter. Há muito tempo eu venho dizendo, parem de escalar jogador por quanto ganha. Escala pelo futebol. E pelo futebol é Ricardo Matias. E olha hoje, o Alan Rodrigues hoje, olha, cara, é outro tipo de jogador, de movimentação e de chegada na área e de... acho que aí não se mexe mais, né? Espero que não. Espero que agora esse cara seja escalado. Eu não sei ali, na saída do meio campo, na abertura do meio campo ali, se vai ser Thiago Maia ou se vai ter um outro jogador, eu não sei. Mas o Alan Benítez não pode sair do time. O Alan Patrick hoje, a movimentação, a aproximação, deram um pouquinho de espaço para ele, pronto, daí ele desequilibra, ele passa, ele faz jogada, ele faz os caras sair atrás dele, ele dá passe de costa para os caras, ele dá passe, de tão cerebral que ele é para jogar futebol. Ele não tem a grande liderança do capitão, mas jogando bola é de encher os olhos. As jogadas que ele faz, ele tira
Da onde não existe, quando vê, ele faz a jogada e larga o outro lá para sair jogando e com toda liberdade. Ele traz a marcação para ele, dá o passe e o cara sai jogando e ele já vai se posicionar lá para receber de novo em condições. São jogadores diferentes. E nós temos hoje jogadores diferentes. Nós temos o nosso goleiro, que é diferente, é diferenciado no caso, né? Nós temos zagueiros bons também, só que a postura, isso é coisa que o treinador tem que arrumar. Dentro da nossa área nós não podemos dar espaço para os caras dominar a bola e fazer o que fazem. E o goleiro tem que se rasgar para defender. Dentro da nossa área, nós temos que marcar homem a homem. Não existe outra forma de marcação na defesa. E não precisa estar se agarrando lá. Porque não quero o cara para casar, né? Quero o cara para não deixar ganhar o jogo de nós. Mas não precisa estar se agarrando e se abraçando. Isso é coisa para boiola, não para jogador de futebol. Jogador de futebol tem que usar o corpo e tal, e coisa, em posição física e tal, usar marcação, mas marcação, agarrar não é marcar. Agarrar é fazer falta. E sabe que quando os caras querem prejudicar, agarrou ali, pá, na marca. E a nosso favor não fazem daí às vezes. Mas então, nós temos que ter esse cuidado. O comando lá no Inter tem que cuidar dessas coisas aí. Tem que resolver. Aos poucos tem que começar a... Eu vou dizer assim, ó. Nós temos 3 jogos contra o Flamengo. Eu vou dizer para vocês, nós vamos, de repente, ganhar o do Brasileiro. Não sei se vamos ganhar, mas talvez esse nós temos condições de ganhar. Agora, os da Libertadores, eles vão se atirar de cabeça, de corpo e alma. E agora... Para a Libertadores, vocês acham que não volta Borré como titular? Vocês acham que vai ser o time que mostrou que está em condições, jogadores que mostraram em condições para jogar? Nem todos. Hoje foi considerado um time reserva em campo. Claro, eu sei que foi contra o Bragantino, que o Bragantino não tinha ganho 6 jogos, perdendo 6 jogos a fio, agora eu acho que foi o 7º, tudo isso aí eu sei. Tudo isso aí a gente sabe. E por isso que nós temos que pensar que quando tem chance, tem que fazer. Quantas chances teve o Ricardo Matias? 3. Quantos gols ele fez? 2. Se fosse o Valência, quantas chances ele teria que ter para fazer um gol? 1, não 2. 15, né, no mínimo. E o Borré também. Quantas chances o Borré tem que ter para fazer um gol? Esse tipo de coisa tem que analisar lá, os comandos do Inter lá. Tem que fazer análise. E pensar, por que eu estou escalando esse e aquele, que os caras erram um gol em cima do outro? Tem que ter 30 chances para fazer gol. Vamos botar um que com menos chance faz. Isso resolve para nós. Infelizmente, lá no Inter parece que eles escalam pelo valor do salário dos caras e não pelo que o cara joga. Tá, gente, a gente ganhou, tô feliz. Nós temos um jogo atrasado contra o Bahia ainda, né? Que se nós ganhar esse jogo atrasado, de repente nós vamos subir rapidinho de posição nas tabelas. Isso aí é muito importante, tá? Mas eu vou encerrar e vou passar, tá? Valeu, um abraço a todos e até o próximo jogo. E se Deus quiser, com vitória de novo. Valeu, tchau!